O autor latino Hyginus, na Fabulae, diz: Cassandra, filha do rei e da rainha, no templo de Apolo, exausta de praticar, é dita ter adormecido, a quem, quando Apolo desejou abraçá-la, ela não deu a oportunidade de seu corpo. Por conta disso, quando ela profetizou coisas verdadeiras, ela não foi acreditada. A poetisa norte-americana Louise Bogan escreve que, de outra maneira, Cassandra, assim como seu irmão gêmeo Helenos, ganharam seus poderes proféticos. Ela e seu irmão Helenos foram deixados durante a noite no templo do Apolo de Timbraean. Nenhuma razão foi apresentada para esta noite no templo. Talvez fosse um ritual rotineiramente realizado por todos. Quando seus pais os olharam na manhã seguinte, as crianças estavam entrelaçadas com serpentes que sacudiram suas línguas nos ouvidos das crianças. Isso permitiu que Cassandra e Helenos adivinhassem o futuro. Não seria até que Cassandra estivesse muito mais velha que Apolo aparecesse no mesmo templo e tentasse seduzir Cassandra, que rejeita seus avanços e o deus a amaldiçoa, fazendo com que suas profecias não fossem acreditadas. O presente amaldiçoado que recebeu de Apolo se tornou uma dor e uma frustração sem fim para ela. Cassandra era vista como uma mentirosa e uma louca por sua família e pelo povo troiano. Por causa disso, seu pai, o rei Príamo, a trancou em uma câmara e a guardou como a louca que acreditavam que ela era. Embora Cassandra tenha feito muitas previsões que não foram acreditadas, a única profecia que foi levada a sério foi a de que Paris era seu irmão que fora abandonado. Antes da queda de Troia acontecer, Cassandra previu que se o príncipe Paris fosse a Esparta e trouxesse Helena de volta como sua esposa, a chegada de Helena desencadearia a queda e destruição de Troia. Apesar da profecia e ignorando o aviso de Cassandra, Paris ainda foi a Esparta e retornou com Helena. Enquanto o povo de Troia se alegrava, Cassandra, furiosa com a chegada de Helena, furiosamente arrancou o véu dourado de Helena e arrancou seus cabelos. No poema épico de Virgílio, a Eneida, Cassandra alertou os troianos sobre os gregos escondidos dentro do cavalo de Troia. A morte de Agamenon, sua própria morte nas mãos de Egisto e Clitemnestra, o destino de sua mãe Écuba, as peregrinações de 10 anos de Odisseu antes de retornar para sua casa e o assassinato de Egisto e Clitemnestra pelos filhos dela, Electra e Orestes. Cassandra previu que seu primo Enéas escaparia durante a queda de Troia e fundaria uma nova nação em Roma. O príncipe Coroebus e Otronos vieram em auxílio de Troia durante a guerra por amor a Cassandra e em troca de sua mão em casamento, mas ambos foram mortos durante o conflito. Robert Bell, na obra Mulheres da Mitologia Clássica, um dicionário biográfico, diz: Cassandra era filha de Príamo e Écuba. Ela também era chamada de Alexandra. Ela era muito bonita, mas sua família e o povo de Troia a consideravam um pouco desequilibrada. Isso aconteceu por causa de seu dom de profecia. Quando ela era criança, ela e seu irmão Heleno foram deixados durante a noite no templo de Apolo de Timbreu. Quando seus pais os olharam na manhã seguinte, as crianças estavam entrelaçadas com serpentes, que sacudiam suas línguas nos ouvidos das crianças. Depois que Cassandra cresceu, ela novamente passou uma noite no templo. Desta vez, o deus apareceu e tentou fazê-la ceder ao seu desejo, mas ela recusou. Por esta afronta a ele a puniu, fazendo com que suas profecias, embora verdadeiras, fossem desacreditadas. Esta maldição falhou em apenas uma ocasião. Quando Paris apareceu como adulto na corte de Príamo, Cassandra o declarou seu irmão. Era aceito por todos que ele havia morrido na infância por ter sido exposto. Depois que a guerra começou, Cassandra continuou a prever as calamidades reservadas aos troianos. Ninguém acreditou nela, mas talvez, decidindo que ela era ruim para o esforço de guerra, Príamo a escondeu em uma câmara trancada, onde ela foi guardada como uma louca. Embora ela pudesse ser considerada louca, ela ainda era altamente respeitada por sua beleza. Durante a guerra, tanto o Trioneu de Cabeçus quanto Coroebus, filho de Midon, pediram sua mão, mas ambos foram mortos na guerra. Quando Télefo reforçou os troianos com um exército de mísios, Príamo prometeu Cassandra a seu filho Eurípilo. Ele também foi morto. A maldição de Cassandra, de não ser ouvida,
chegou ao clímax, quando ela anunciou que havia homens no cavalo de madeira. Apenas Laocoonte acreditou nela, mas ele logo foi silenciado, e isso pareceu confirmar que Cassandra estava apenas delirando novamente. Provavelmente não teria importado se ela tivesse ou não se casado com um de seus infelizes pretendentes, do jeito que as coisas aconteceram. Na tomada de Troia, ela fugiu para o templo de Atena e abraçou a estátua da deusa como uma suplicante. O guerreiro Ajax Menor a encontrou lá e, violando um dos mais poderosos interditos da religião antiga, arrastou-a para fora do templo. Alguns disseram que ele a estuprou no santuário. Cassandra nunca soube que ele pagou o preço supremo por sua grande violência a curto prazo. Quando os despojos de Troia foram distribuídos, Cassandra foi dada a Agamenon. Alguns disseram que ele espalhou o relato de que Ajax a havia estuprado para que pudesse tê-la para si. Outros dizem que ele tentou salvar Policena de ser sacrificada no túmulo de Aquiles, novamente para se insinuar com Cassandra. Ele a levou consigo para Micenas, mas ela mal estava em suas mãos antes que ele a forçasse a ter relações sexuais. Como resultado dessa união, ela engravidou e deu à luz gêmeos, Telédamo e Pélope. Isso levanta uma questão. A viagem para Micenas não poderia ter levado muito tempo no caso de Agamenon, pois, ao contrário de vários outros gregos, ele não teve dificuldades em chegar em casa. Portanto, ele deve ter ficado em Troia por mais alguns meses, como líder do exército grego de ocupação. Existe a possibilidade de que os gêmeos tenham nascido a bordo do navio, ou mesmo após a chegada em Micenas, mas todos os relatos parecem sugerir que Cassandra chegou com os bebês. Agamenon, esperando chegar em casa em glória, foi assassinado por Clitemnestra e seu amante, Egisto, logo após sua chegada. Cassandra foi assassinada por Clitemnestra, e os gêmeos foram mortos por Egisto. Agamenon trazendo Cassandra de volta com ele é repetido frequentemente como um motivo principal para o massacre, mas Clitemnestra tinha razões suficientes sem Cassandra. A história de Cassandra é uma das mais pungentes de todas as histórias de mulheres na Guerra de Troia. Possuir o dom divino da profecia carregava consigo uma obrigação, e a principal responsabilidade teria sido a proteção da pátria e de toda a raça troiana. Não ser levada a sério teria sido frustrante e de partir o coração o suficiente em quaisquer circunstâncias. Mas com a segurança de uma nação inteira em jogo, Cassandra deve ter ocasionalmente se aproximado das fronteiras da insanidade com a qual foi rotulada. Não é difícil pensar nela como uma jovem bonita, mas desgrenhada, de olhos arregalados e estridente. Não é exagero compará-la com os fanáticos modernos que afirmam que o mundo está acabando em tal e tal dia. Não podemos ter certeza de que, junto com todo o resto, ela não tenha desenvolvido uma reputação de ser desagradável com seu conhecimento superior. A tendência é considerá-la uma vítima das circunstâncias, alguém severamente injustiçado por homens e deuses. Sua tragédia foi saber a triste verdade e revelá-la, algo altamente indesejável naquela época, assim como agora. Em A Queda de Troia, contada por Quinto de Esmirna, Cassandra tentou avisar o povo troiano de que guerreiros gregos estavam se escondendo no cavalo de Troia, enquanto eles celebravam sua vitória sobre os gregos com um banquete. Desacreditando em Cassandra, os troianos recorreram a xingá-la e a insultá-la. Tentando provar que estava certa, Cassandra pegou um machado em uma mão e uma tocha acesa na outra e correu em direção ao cavalo de Troia, com a intenção de destruir os gregos ela mesma. Mas os troianos a impediram. Os gregos escondidos dentro do cavalo ficaram aliviados, mas alarmados com a clareza com que ela havia adivinhado seu plano. Na Queda de Troia, Cassandra buscou abrigo no templo de Atena. Lá ela abraçou a estátua de madeira de Atena em súplica por sua proteção, mas foi sequestrada e brutalmente estuprada por Ajax, o menor. Cassandra agarrou-se tão firmemente à estátua da deusa que Ajax a derrubou de seu suporte enquanto a arrastava para longe. As ações de Ajax foram um sacrilégio, porque Cassandra era uma suplicante no santuário e, sob a proteção da deusa Atena, Ajax profanou ainda mais o templo ao violar Cassandra. Em Apolodoro, a morte de Ajax ocorre pelas mãos de Atena e Poseidon. Atena lançou um raio no navio de Ajax, e quando o navio se despedaçou, ele seguiu em segurança até uma rocha e declarou que estava salvo, apesar da intenção de Atena. Mas Poseidon atingiu a rocha com seu tridente e a partiu, e Ajax caiu no mar e pereceu. E seu corpo, sendo levado pela água, foi enterrado por Tétis em Míconos.
Em algumas versões, Cassandra deixou intencionalmente um baú para trás em Troia, com uma maldição que recairia sobre o grego que o abrisse primeiro. Dentro do baú havia uma imagem de Dionísio, feita por Hefesto e apresentada aos troianos por Zeus. Ela foi dada ao líder grego Eurípilo como uma parcela dos despojos da vitória de Troia. Quando ele abriu o baú e viu a imagem do deus, ele enlouqueceu. Depois que Troia caiu, Cassandra foi tomada como Palaque, uma concubina, pelo rei Agamenon de Micenas. Enquanto ele estava em guerra, a esposa de Agamenon, Clitemnestra, tomou Egisto como seu amante. Cassandra e Agamenon foram mais tarde mortos por Clitemnestra ou Egisto. Várias fontes afirmam que Cassandra e Agamenon tiveram filhos gêmeos, Telédamo e Pélope, que foram assassinados por Egisto. O local de descanso final de Cassandra é em Amyclae ou Micenas. Estátuas de Cassandra existem tanto em Amyclae quanto na península do Peloponeso, de Micenas a Leuctra. Em Micenas, o empresário alemão e arqueólogo pioneiro Heinrich Schliemann descobriu no Grave Circle A os túmulos de Cassandra e Agamenon e telegrafou de volta ao rei George I da Grécia. Com grande alegria anuncio a Vossa Majestade que descobri os túmulos que a tradição proclamada por Pausânias indica serem os túmulos de Agamenon, Cassandra, Eurimedon e seus companheiros, todos mortos em um banquete por Clitemnestra e seu amante Egisto. No entanto, descobriu-se mais tarde que as sepulturas eram anteriores à Guerra de Troia em pelo menos 300 anos. Entre os conselhos de Cassandra que foram ignorados, estava o de matar seu irmão, Paris. Matem-no. Matem o destruidor da cidade de Príamo. Matem aquela criança. Ela disse na peça de Eurípides, Andrômaca. Quando sua mãe Écuba estava prestes a dar à luz seu segundo filho, ela sonhou que havia trazido à tona um fogo do qual saíam muitas serpentes. Seguindo o conselho do meio-irmão de Cassandra, Ésaco, que havia aprendido a arte de interpretar sonhos com seu avô materno Mérope, eles expuseram a criança, já que ele declarou que Paris se tornaria a ruína do país. Mas a criança sobreviveu e cresceu como pastor no Monte Ida. Anos mais tarde, os deuses compareceram à festa de casamento de Peleu e Tétis, que Eris, a deusa da discórdia que não havia sido convidada para o evento, estragou ao jogar entre os convidados uma maçã com a inscrição para a mais bela, iniciando assim uma disputa entre Hera, Atena e Afrodite, que Zeus enviou para ser julgada pelo pastor do Monte Ida para pôr fim à briga. Após esse julgamento, Paris passou de pastor a príncipe da seguinte maneira. Alguns servos do rei Príamo foram ao Monte Ida para buscar um touro para ser dado como prêmio em jogos funerários. Paris os seguiu porque este era seu touro favorito e, tendo decidido participar dos jogos, derrotou todos os outros concorrentes, incluindo seus próprios irmãos. Um deles, Deífobo, ficou tão zangado por conta de sua derrota que sacou uma espada contra ele e o teria matado, se Paris não tivesse se refugiado rapidamente no altar de Zeus. Foi então que Cassandra declarou que Paris era seu irmão, e Príamo então o reconheceu como seu filho, recebendo-o em seu palácio. Foi assim que Paris, que havia sido expulso da cidade, seguindo o conselho de um vidente, foi retomado de acordo com o conselho de outro vidente, que antes havia recomendado sua morte. A partir desse momento, Paris se dedicou a obter Helena, o prêmio que Afrodite lhe prometeu quando ele julgou as 3 deusas, e, consequentemente, abandonou Enone, seu amor do Monte Ida, que nunca aceitou que ele pudesse suportar abandoná-la, embora Cassandra, vendo seu amor infrutífero e sabendo o que Enone estava fazendo, lhe tivesse dito: O que você está fazendo, Enone? Por que depositar sementes na areia? Quando Paris finalmente partiu para buscar Helena em Esparta, Cassandra proferiu novas profecias inflamadas, dizendo: Para onde você está indo? Você trará a conflagração de volta com você. Quão grandes são as chamas que você está buscando sobre estas águas, você não sabe. E quando, no retorno de Paris, Cassandra viu Helena chegando a Troia, ela arrancou seus cabelos e jogou fora seu véu dourado. Mas a cidade, mesmo assim, recebeu esta mulher como uma joia destinada a realçar sua beleza. Perto do fim da guerra de Troia, Cassandra declarou que havia uma força armada, escondida dentro do cavalo de madeira, que os aqueus haviam abandonado na planície, fingindo recuar. Novamente ninguém ouviu.
embora o vidente troiano Laocoonte a tenha confirmado. Mas como Laocoonte foi dominado por circunstâncias adversas, muitos argumentaram que o homem havia recebido o que merecia e que o cavalo deveria ser levado ao santuário de Atena, a mesma deusa que os estava enganando. O que eles fizeram, abrindo assim o coração da cidade. Foi assim que os troianos trouxeram a máquina fatídica para a cidade, e com ela a força armada inimiga que estava escondida lá dentro. Quando a noite caiu, a força armada saiu e abriu os portões da cidade para o resto do exército. Graças a esse dispositivo inteligente, Troia foi conquistada. À medida que a ira dos aqueus se espalhava pela cidade, todos os edifícios, exceto aqueles pertencentes aos traidores, foram incendiados e destruídos. E protegidos pela noite, eles massacraram quem quer que encontrassem nas ruas, ou em casas, ou em templos. Os membros da família real troiana, vendo o que estava acontecendo, fugiram para os templos em busca de proteção, mas sem sucesso, pois enquanto Príamo foi massacrado por Neoptólemo no altar de Zeus, Cassandra foi capturada por Ajax no santuário de Atena e estuprada. Dizem que ela estava agarrada a uma imagem de madeira da deusa, que foi derrubada de seu suporte, enquanto Ajax a arrastava para longe. Alguns afirmaram, mas outros acham esse relato muito ousado, que a imagem se virou no momento em que Cassandra foi violada. Em todo caso, foi então que Coroebus, o pretendente de Cassandra, morreu, pois ele, vendo-a ultrajada e abusada, atacou o inimigo superior num acesso de raiva e foi morto. Por conta desse ultraje, os reis aqueus se reuniram, e Odisseu aconselhou apedrejar Ajax até a morte por seu crime. No entanto, nenhuma punição foi decidida pelos líderes aqueus reunidos, e, consequentemente, os deuses os fizeram pagar por sua omissão e por terem saqueado os santuários enviando tempestades e ventos contrários. E muito mais, como a deusa ofendida declarou. Eu lhes imporei um retorno que não é retorno. Disse Atena para Poseidon, na peça Filhas de Troia de Eurípides. Outros dizem que quando Troia foi capturada e os aqueus dividiram os despojos, Cassandra se tornou o prêmio de Agamenon. Agora, Oeax, desejando vingar a morte de seu irmão Palamedes, informou à esposa de Agamenon, Clitemnestra, que Cassandra estava sendo trazida por seu marido como uma concubina para sua casa. Como resultado, Agamenon foi vítima de uma conspiração concebida por sua própria esposa e seu amante Egisto, e foi assassinado junto com Cassandra, que previu seu próprio destino logo após sua chegada a Micena. Me aguarda a destruição pela espada de 2 gumes. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.